Oi pessoal, hello, tudo bem? Hoje nós temos uma companheira aqui, ó, né, Fefe, que vai acompanhar o nosso vídeo de hoje. O tema escolhido nesta semana foi o tema sobre autossabotagem, com 83% dos votos de vocês. Então, para que a gente inicie esse bate-papo e o entendimento do que é efetivamente autossabotagem, a gente precisa entender da onde vem, da onde se origina essa palavra. Ela tem origem no francês, sabote, que quer dizer tamancadas. E olha que interessante isso, porque autossabotagem é uma auto-tamancadas. É como se você, em algum momento, batesse em você mesmo e permitisse, na verdade, acontece de você parar o que você está fazendo, ou acontece de você levar alguma coisa que você está fazendo, ou acontece de você colocar qualquer coisa que impeça que aquele projeto aconteça em sua vida. Então você te dá essa tamancada de forma que pode ser consciente ou inconsciente. Até aí tudo bem. A gente precisa entender que sabotar-nos quer dizer que a gente está saindo da zona de conforto. Poxa, Sammy, será? Sim, a gente vai sair da zona de conforto. Então a gente se sabota porque a gente está com medo, insegurança. A gente tem sentimentos que a gente não conhece. Por quê? A gente vai estar indo em direção a um projeto novo, a gente vai estar indo em direção a algo que a gente queira muito. Mas lá no nosso consciente ou no inconsciente, que é a maioria das vezes, acontece da gente ter medo desse novo, insegurança desse novo, a gente não vai saber como agir. Então, muitas vezes nós nos sabotamos por conta disso, dessas inseguranças. Esse é um ponto. O outro ponto importante da gente entender é que a autossabotagem acontece através das nossas crenças limitantes. Tudo aquilo que a gente crê como verdade absoluta também faz com que a gente se sabote. Por exemplo, você já se viu falando ou já ouviu alguém falando que homem não presta, que aquele trabalho eu não mereço porque eu não tenho competência? Esse tipo de frases são crenças. É aquilo que você crê como verdade que faz você atuar no mundo, que faz você manifestar no mundo. Toda vez que você recebe uma oportunidade para sair da tua zona de conforto, por exemplo, em questão de relacionamento, se você considera que todo homem não presta, toda vez que você arranja um relacionamento, normalmente acontece o quê? Você arranja uma pessoa com as características com as quais você crê. E o que isso faz? Você está se auto-sabotando, você está sabotando a oportunidade que você tem de repente conhecer ou atrair uma pessoa interessante para a sua vida. Por quê? Porque você está se baseando na sua crença, naquilo que você crê como verdade. Por exemplo, quando você é chamado para uma entrevista, chega até o final da entrevista, passa por todas as entrevistas, os passos, passa por todo o processo e chega no final, você acaba não sendo contratado. Por que será que isso acontece? Você pode ter uma crença aí, um sentimento aí de que você não é capaz, de que você não está pronto para aquele cargo. Então, automaticamente você solta uma piadinha, você faz alguma coisa que te impede de prosseguir, né? Você automaticamente traz aquela informação do inconsciente para que aquilo provoque algo a fim de te dar uma parada, dar uma sabotada. Então, os autossabotadores, eles são muito interessantes porque eles são produzidos de uma forma que você nem percebe muitas vezes, a não ser que você comece a ter consciência de quais tipos de crenças e sentimentos você tem sobre determinado assunto. Nos autossabotar é também entrar em ciclos viciosos. O que é autossabotagem? E da onde vem isso? São esses pensamentos, sentimentos, essas crenças
que fazem com que você chegue lá e se perca no meio do caminho, tá? Isso acontece porque você criou esta linha de pensamento, você ficou fixado nessa linha de pensamento, você tornou aquele pensamento um hábito. Então, quando você torna algo que está aqui dentro, que é o pensamento, em hábito, aquilo entra no automático. Você automatiza aquela informação. E muitas vezes a autossabotagem é isso. É você automatizou tanto aquilo que você pensou e repetiu verbalmente que aquilo se tornou automático dentro de ti. Então quando você vai para ação e que você tem um sentimento de medo, sentimento de insegurança e você crê naquilo que você criou como verdade na tua vida, você faz algo, tem uma ação, tem um jeito que vai te sabotar, que não vai te permitir ir além, né? Então você volta para aquela estaca onde você estava. Então são as nossas famosas tamancadas. Aí quem foi criança no tempo dos meus pais e dos meus avós, a gente levou muita tamancada, né? Então é mais ou menos isso. Hoje a gente faz através desses sabotadores, né? Que são esses sentimentos, esses pensamentos e que geram esses ciclos viciosos. Tá, Sami, mas como sair disso? Você pode se observar, você pode observar o que leva você a repetir determinados padrões, o que leva você sempre chegar lá e estar com o mesmo parceiro, a mesma característica do cara que não vai querer ter um relacionamento, da mulher que não vai querer ter um relacionamento. Por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Por que chega no momento de você ser contratado numa grande empresa, você se sabota? Que tipo de pensamentos você teve antes? Que tipo de sentimentos você gerou antes daquilo acontecer? Então, a gente sempre tem que entender que não é o ato em si que está nos sabotando ali na hora, né? De quando você vai na entrevista de emprego, não é ir na entrevista de emprego, mas é o que você gera de sentimentos e emoções e pensamentos antes, durante e depois daquela entrevista de emprego, tá? Então é bem interessante esse tema, lembrando que a gente pode esquematizar assim, ó. Se você não quiser se sabotar, você precisa entrar numa autoanálise sobre qualquer assunto que seja, que você percebe que você se sabota. Ah, Sami, quando eu tô ganhando dinheiro, começo a ganhar dinheiro, eu tenho tanto medo de ganhar dinheiro, eu tenho tanto medo dessa prosperidade que eu começo a acordar tarde, começo a ficar com preguiça, começo a não produzir, começo a atender mal meus clientes. Será que dá para perceber, né, as suas atitudes quando você começa a engrenar, começa a dar o resultado que realmente você quer? Que tipo de sentimentos, que tipo de sensações, como que você percebe isso? Como que teu inconsciente armazenou a informação? Que tipo de informação tem lá? Então, há a possibilidade da gente mudar os sabotadores, fazendo primeiro essa autoanálise, né? E depois mudando a linha de pensamentos. Então, você precisa mudar a forma como você entende sobre aquele assunto. Adianta eu dizer que o homem não presta se eu quero um relacionamento? Não adianta. Adianta eu dizer que mulher não presta se eu quero um relacionamento? Não adianta. Adianta eu dizer que eu tô com preguiça ou que eu não tenho paciência com o meu cliente quando o negócio tá fluindo? Não adianta. Então precisa mudar a linha de pensamento com a ação. Pensou, sentiu, agiu. Pensou, sentiu, agiu. Como que você está fazendo esse processo que caracteriza a tua vitória em qualquer área da tua vida? Ah, então eu agi assim, né? Eu tive aquele hábito, eu tive aquela sensação, mas eu tive aquele pensamento. Ah, então por isso que eu me sabotei. Então fazer a análise contrária desse caminho também é interessante. Então, tá,
que tipo de comportamento eu tive na frente do entrevistador. O que eu falei que possa ter gerado aquilo? Ok, identifiquei uma fala, uma brincadeira sem graça, uma piadinha, né, uma autodefesa. Aí eu venho pro meu sentimento, o que eu senti antes, durante e depois dessa entrevista? Poxa, eu senti medo, eu senti insegurança, eu senti que eu não era merecedora daquilo ali. Ok, identificou o sentimento. Agora, que tipo de crença, que tipo de pensamento eu tenho como verdade para me gerar o resultado final? Então eu venho para o pensamento. O que eu pensei? Identificando o pensamento, é aqui que você pode alterar tudo. Altera o pensamento, vem para o sentimento e vai para a ação. Altera o pensamento, vem para o sentimento e vem para a ação. E aí na ação você vai ver os teus resultados. Se eles são positivos, se eles não te sabotam, é sinal de que a tua linha de pensamentos e sentimentos já alterou. Então vale a pena fazer esse exercício. Vale muito a pena observar quais são os seus sabotadores e o que te faz repetir incessantemente o mesmo padrão sempre. Tá bom? Espero ter ajudado. Ficou um pouco longo este vídeo porque eu tenho uma característica de engrenar o pensamento ao longo do vídeo, né? Apesar de eu já ter uma ideia de como isso funciona. Então é sempre melhor mais pro final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo.